Amém, glória a Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Sou o Bispo Maurício Lobo, pastor aqui na Igreja Batista, conhecendo a Cristo, né? E somos felizes de ter essa oportunidade de falarmos, né? Meditarmos na palavra do Senhor. Já estamos em Salmo 79, né? Já passamos da metade, glória a Deus por isso. E o Senhor nos tem fortalecido para estar sempre trazendo uma palavra para a igreja do Senhor, amém? Então vamos estar fazendo a nossa oração e posteriormente realizando a leitura, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, rendemos graça a Ti, obrigado, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre todo mal, guarde-nos da tentação, que o Senhor possa ser glorificado em nossas vidas, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos sustente na destra da Tua justiça e que nós possamos ver uma vida que Te agrada e glorifica o Teu nome. É o que eu te peço, ó Deus, te louvo e te agradeço, em o nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos então ler o Salmo 79, que diz assim: Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos seus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor, acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas, e não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, pela nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. E torna aos nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria, quanto o qual te injuriaram, Senhor. Assim nós, teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Aleluia. Amados, como vocês bem observaram nesse salmo, né, o salmista ele está fazendo uma oração a Deus, onde ele lembra de como Jerusalém foi atacada pelos inimigos. Hoje mesmo a gente tem uma ideia, a gente vê, né, grupos como Hamas, Hezbollah, né, atacando a Israel. Quantos israelenses já foram mortos pelos ataques? Israel buscando revidar, né, de uma certa forma. Então a gente tem uma ideia, só que naquele tempo, né, não tinha essa artilharia de hoje, né? Então alguns atos, digamos assim, até demorava para se ter conhecimento. Eles não tinham internet, não tinha nada do que nós temos, né? Então nós temos uma ideia do que Israel passou, vendo o que ela está passando hoje, né? Então o que eu falo para você? Por que Israel sofreu isso? Porque Deus falou para eles que, isso está em Deuteronômio 28, né? Deuteronômio 28, deixa eu só conferir quais são a divisão deles. Do Deuteronômio 28, do 2 ao 15, nós temos as bênçãos. As pessoas que obedecem a Deus incondicionalmente, todos aqueles que fazem o que Deus manda, então coisas boas virão sobre elas, tá? Então eu tenho 14 versículos que fala sobre isso. Então você lê Deuteronômio do 1 ao 15, né? Mas ele vai começar a falar sobre a bênção do 2 ao 15, né? Na verdade é do 2 ao 14, né? Aí do 15 em diante ele vai dizer o seguinte: se você viver a vida do seu jeito, se você viver como você quer, então coisas ruins virão sobre você. Então do 15, né? Do 15 até, deixa eu ver,
até os 68. São coisas que Deus fala. O que vai acontecer com o povo de Israel se eles não obedecerem a Deus, tá? Então, assim, obedecer a Deus não é só somente uma obediência externa. O que eu quero dizer com isso? Você ter uma aparência. As pessoas achar que você é crente. Por exemplo, você está no seu trabalho e você vira para a pessoa e fala assim: Jesus te ama e eu também. Mas você odeia aquela pessoa do fundo do coração. Você está enganando quem? Você entende o que eu estou falando? Tipo assim, Deus está vendo, você está pronunciando uma mentira. Quando você diz Jesus te ama eu também, você está dizendo: olha, eu também tenho um amor por você. Então você não pode odiar essa pessoa. Você entende? Então assim, você não pode trabalhar contra essa pessoa, você não pode armar ciladas para essa pessoa. Porque se você ama ela, você não age dessa forma. Então, às vezes, muitos de nós estamos muito preocupados com a aparência, mas esquece do interior. Então, a nossa obediência a Deus, ela primeiro começa dentro de nós e se manifesta exteriormente. Então, quando você diz: eu amo a Deus de todo o coração, mas se tiver um culto na igreja, um churrasco de família, você vai para o churrasco de família e mata o culto. É estranho isso. Porque Deus, ele colocou a família em primeiro lugar. Aonde você leu isso? Você consegue me mostrar na sua Bíblia que isso está escrito? Porque na Bíblia que eu leio, está falando que você tem que buscar a Deus e o reino de Deus em primeiro lugar. Vai ter dois casos pelo menos, que eu me lembro das Escrituras, de discípulos que foram no Senhor Jesus e pediu para ele, falou: ô Senhor, né, eu vou te seguir, né? Mas deixa eu cuidar da minha família, né? Deixa eu fazer isso, né? Quer ver? Eu vou abrir o texto aqui para você ler comigo. Eu quero que você me dê uma resposta às falas do Senhor Jesus, tá? Deixa eu botar o texto aqui. Vou voltar nesse aqui. Disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Jesus estava chamando uma pessoa para seguir ele. E ele respondeu, disse: Senhor, deixa que eu primeiro vá a enterrar meu pai. Aqui eu tenho duas situações. Ou o pai dele já estava morto, né? Estava morto e ele ia fazer o velório. Ou o pai dele estava muito doente, à beira da morte. Ele falou: pai, Jesus, deixa eu terminar de cuidar do meu pai. E aí eu te sigo. Olha o que Jesus disse para ele. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E agora, que resposta você dá? Que resposta você dá a isso aqui? Como você reagiria? Se tivesse tendo o velório do seu pai e da sua mãe, Jesus falasse assim: você não vai no enterro do seu pai e de sua mãe, você vai fazer a minha obra. Como você reagiria? É por isso que eu falo, a igreja está trazendo uma pregação muito humanista. Nós estamos colocando prioridades que a Bíblia não dá prioridade. Jesus falou: deixa os mortos sepultar os seus mortos e vai tu e anuncia o reino. Olha, eu que sou pastor da igreja, eu recebo cada desculpa fútil para a pessoa não vir no culto. Mas eu falo: Deus, trata essa pessoa. É cada desculpa. E me desculpa se você está se sentindo ofendido. Isso é um problema seu com Deus, só porque eu li a palavra e você se ofendeu. É como diz a parábola do semeador. Se eu não me engano, é a semente que caiu nos pedregais, que a pessoa logo se ofende com a palavra e a palavra se torna infrutífera. Se tu ficou ofendido com o que eu falei, seu problema não é comigo não, seu problema é com a palavra de Deus. É você que tem que se converter. Desculpa se eu estou sendo duro, mas o tempo de ser mole acabou. Acabou esse tempo que a gente fica passando talcozinho, sabe? Nos irmãozinhos, com medo deles terem uma reação. Tá na hora da gente se converter de verdade. Tá na hora da gente se voltar para o Senhor. A gente fica arrumando desculpas. Quem sabe ano que vem. Não sei o que lá.
Sabe? Cada um Deus tem feito um chamado. E o que tiver que ser feito, meu irmão, vai ser feito. O que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Você entende? Esse é o tempo. Se você vai gostar de mim ou me odiar por causa disso, isso é um problema seu com Deus, não é comigo. Então assim, chegou o tempo da gente se mover, chegou o tempo da gente agir, né? Hoje eu sei que a gente tem dificuldade de lidar com situações, mas como eu li no Salmo aqui, por que Jerusalém foi destruída? Porque Deus alertou em Deuteronômio 28, do 15 ao 68, que toda sorte de desgraça ia acontecer com eles se eles não se voltassem para Deus. E aí você começa a viver a sua vida do jeito que você quer, não se sujeita a pastor, não se sujeita, você que é da IBCC, não se sujeita à minha autoridade, não reconhece que foi Deus que me levantou. O que sobra para você? O que sobra? Você que é de outra igreja, fala mal do seu pastor, guarda essa sua boquinha. Aí quando começa a vir a desgraça na sua vida, ai, o diabo se levantou. Ele nem precisa fazer nada. Ele não precisa fazer nada, é você quem faz. Você entrega tudo de mão beijada, porque não obedece, não segue o que o Senhor fala. Então que você começa a fazer que nem o salmista. Que você começa a fazer que nem o salmista. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos, perdoa os nossos pecados por amor ao teu nome. Por quê? Porque enquanto você não se arrepende, enquanto você não confessa, a assolação vem vindo, as destruições vêm vindo, e aí não tem o que fazer. E às vezes você vive uma falsa paz, sabe? E não sabe que está vindo uma repentina destruição. Porque às vezes você pensa, bom, não acontece nada de ruim comigo, né? Então Deus avalia e aprova tudo que eu faço. Não faz um check-up, não. Não dá uma verificada, não. Quantas pessoas que comem todo tipo de comida e quando chega no médico descobre que já está às vezes até tomado de todo tipo de câncer, porque nunca cuidou, nunca se alimentou bem, nunca fez nada que prestasse. Às vezes a gente é assim. A gente vive a nossa vida do nosso jeito, achando que Deus aprova porque eu não sofro tanta luta, tanta tribulação. E eu penso que Deus me aprova. Esse é o erro de muitos crentes, achar que porque Deus usa, Deus o aprova. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, eu não profetizei em teu nome eu não expulsei demônio, em teu nome eu não fiz muitas maravilhas. E Jesus vai responder, se afasta de mim, eu não te conheço, você pratica iniquidade. Que nós nunca possamos ouvir essa palavra. Então, ao fechar esse devocional, corra a Deus, peça misericórdia a Deus, pergunta para Deus se você está o agradando, se você tem feito a vontade dele, se você está respeitando a autoridade que ele deu aos seus líderes, e às vezes quando o seu líder fala, você não aceita, então o problema não é o seu líder, o problema é você. Ore a Deus, fale com Deus, porque algo muito de ruim pode acontecer. E não adianta você falar, está repreendido, porque quando Deus age, meu irmão, agindo Deus, quem impedirá? Deus mesmo falou, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolha. Então quando você obedece a Deus, a bênção se apega a você. Quando você desobedece a Deus, a maldição se apega a você. E quem mandou? O próprio Deus. Então não adianta repreender, não adianta nem clamar o sangue. Então por isso, pense nisso. Lembra do Covid? Quantas pessoas clamaram misericórdia e não tiveram? Pensa nisso, tá bom? Vamos orar? Pai, no nome do Senhor Jesus, rendo graças a Ti, que o Senhor abençoe e guarde seus filhos e filhas, que o Senhor os fortaleça. Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a fazer uma retrospectiva de como nós temos Te servido. Quantos de nós, Pai, somos rebeldes, somos soberbos, não aceitamos nossa liderança? Quantos de nós, Pai, nos achamos demais a ponto de não aceitar conselho, exortação, repreensão de pessoas que o Senhor levantou sobre nós? Por isso nos perdoa, porque somos falhos e pecadores, e nos livra da repentina destruição. Cuida de nós, ó Altíssimo, livra-nos, ó Santo Rei, e que o Senhor nos fortaleça para vencer todas as situações. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao bom Deus.
Que o Senhor Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia, reflita bem, tá? Sempre é tempo de você corrigir a rota. Às vezes você estava indo por uma rota de morte, sem perceber, achando que Deus está validando suas más ações. Mas hoje Deus te chama ao arrependimento e você pode ir a Deus e falar: Deus, me muda, me transforma. Eu quero ser uma bênção, eu quero ser uma bênção na igreja, eu quero ser uma bênção na minha casa, eu quero ser uma bênção no meu trabalho. Eu quero te obedecer em tudo e eu quero deixar todo fingimento e falsidade de lado. E eu quero viver a sua plenitude. Ainda que pareça que o Senhor não responda, eu quero viver e saber e crer que o Senhor é o Deus que cuida de mim e da minha família. Amém? Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia no nome do Senhor Jesus.